e falando também sobre o governo, quem assistiu o Jornal da Manhã de ontem, nós trouxemos aqui em primeira mão essa denúncia que foi feita pelo vereador Bruno Souza, do Partido Novo, na qual ele denuncia que o governador Carlos Moisés usou uma aeronave dos bombeiros militares de Santa Catarina, o Arcanjo 6, para cumprir a agenda tanto aqui em Joinville, né, no dia 9, ele já chegou no dia 8, né, e também ir a Brasília no dia 10, na qual, né, ele foi lá a Brasília para poder, né, assinar a sua filiação ao Republicanos. E o governador ele se posicionou em cima disso. Só para a gente relembrar, para você que talvez não assistiu o Jornal da Manhã de ontem, ou não ouviu o Jornal da Manhã de ontem, para relembrar, o que aconteceu? No dia 8, né, uma criança que é uma recém-nascida, lá na cidade de Caçador, precisava ser transferida para o Hospital Joana de Guzmão, em Florianópolis. E não tinha essa aeronave. A aeronave não foi disponibilizada, foi negado, né, o uso da aeronave para essa criança, porque a aeronave ela estava reservada para uso do governador. O que foi feito? O Estado não deixou de atender a criança. Isso realmente não é verdadeiro. O Estado atendeu a criança, mas, né, para que o nosso querido governador Carlos Moisés pudesse usar o Arcanjo 6, foi alugado um outro avião com equipamentos, um avião aeromédico foi alugado, né, para poder. Eu acredito que eu acho que seja mais caro, eu não sei questão de preços aqui, mas a gente até pode fazer um levantamento, Fernando, que deve ser mais caro o aluguel de um avião ambulância do que um avião normal para o Moisés vir. Né? Acho que seria mais fácil fazer uma troca, né, do que propriamente. Foi o meu dinheiro, foi o teu dinheiro para poder pagar isso daí, porque o Moisés tinha que vir cumprir uma agenda aqui em Joinville e ele já estava reservado a usar o Arcanjo. Não, eu estou reservado, eu não posso ir de carro até Joinville. Né? Sendo que poderia ser feito o traslado da criança, né? Ele poderia vir de carro até Joinville, né? Ele poderia ter pegado a BR-101, assim como ele falou lá na coletiva, que ele utiliza a BR-101, que ele vai fazer a Translitorânea, porque quando ele cumpre agendas em Joinville, ele sabe do trânsito que existe na BR-101. Não, mas ele não fez isso. Ele preferiu vir de avião, essa criança teve que sair dos cofres públicos da secretaria, né, colocar um avião para essa criança ser transportada para lá. Beleza, tudo muito bem, né, até aí tudo certo. Ontem, o governador, então, ele se posicionou, né, e ele falou, abre aspas para o governador, vou ler na íntegra o que o governador mandou na nota, tá? Abre aspas para o governador Carlos Moisés. Na impossibilidade de usar voo de carreira, ou seja, né, não existe voo de Florianópolis para Joinville, ele também não poderia vir de carro, né? Para atender aos compromissos, tenho sim me deslocado pelo estado e eventualmente fora dele, com uma das nossas aeronaves, mas jamais em prejuízo à saúde. Tipo, não causa prejuízo nenhum à saúde. Por quê? Porque quando ele quer usar o Arcanjo, o que é feito? É alugado um avião ambulância, é alugado. Dinheiro público, né? Aluga lá. Não tem problema nenhum, aluga um aviãozinho lá, né? E aí não vai ter prejuízo nenhum à saúde. Mas e o prejuízo ao contribuinte? Isso é prejuízo ao contribuinte. Então, assim, realmente não é tratado a saúde como prioridade. Por quê? Prioridade é o Moisés usar a aeronave, né? Essa é a prioridade. Carlos Moisés usar a aeronave, foi dada essa prioridade. Aí depois, o dinheiro do contribuinte, paga lá o aviãozinho, né? Moisés não pode cancelar a agenda, não pode andar de carro, ele tem que andar de aeronave, ele tem que andar de avião. O governador então reforçou que, acrescentando que o transporte de pacientes por avião é agendado, ou seja, se não tiver na agenda ali, não pode ser, como se uma emergência agendasse, né? Como se uma emergência fizesse agenda. Ah, não, eu vou ficar ruim. Já agenda lá que eu vou ficar ruim, tá? Né? Então, como o transporte por pacientes é agendado, feito de um hospital para outro, as emergências são atendidas por helicópteros do governo quando acontece uma questão de emergência. Helicópteros do governo. Mas assim, precisa agendar o avião, ou seja, precisa previamente ser visto, né, que vai precisar de um negócio, porque né, o governador precisa usar o avião. Então, assim, meu dinheiro, de novo repito, teu dinheiro, para luxos do governador Carlos Moisés, inclusive já tem deputados, o deputado Kennedy Nunes foi um também que veio para as redes sociais e esculhambou em relação a isso, o Moisés. Então assim, meu dinheiro, teu dinheiro de quem está ouvindo, tem servido para que o Moisés ande de aviãozinho por aí, principalmente para ir para Brasília, porque ele falou lá, né, que foi lá na procuradoria, foi não sei onde, não foi. Ele foi para assinar a filiação Republicanos. Ponto. Não tem. Ele pode ter até passeado por lá, porque nada foi descrito, ó, trouxemos aqui
tanto de dinheiro, foi marcado tal reunião, foi feito isso, foi feito aquilo outro lá em Brasília. Não, a única coisa que foi feito foi ele postar numa foto, né, inclusive nós passamos aqui no Jornal da Manhã, que ele postou uma foto, né, que estava no Republicanos. Em 2019 ele vendeu a aeronave, nós passamos ontem também aqui no Jornal da Manhã, o jato Cessna, ele vendeu dizendo o quê? Não, vamos fazer uma economia porque nós vamos usar voos comerciais. Por que não foi para Brasília com voo comercial? Tem voo que sai aqui de Joinville. Sim. Sai de Joinville, vai para São Paulo, de São Paulo pega o voo para Brasília. Por que tinha que usar o jatinho, o Arcanjo? Por quê? A desculpa em 2019 vender o Cessna não era para usar voo comercial? Então, assim, eu acho que, né, fica esse alerta para a comunidade, ano eleitoral, candidato à reeleição.